Olá, então nessa aula de hoje nós vamos falar especificamente sobre a primeira lei da termodinâmica. Bom, a primeira lei da termodinâmica, ela tem na verdade, ela é uma forma diferente de nós escrevermos a lei de conservação de energia. Então, a primeira lei da termodinâmica nada mais é do que a lei de conservação da energia, o princípio de conservação da energia aplicado para problemas térmicos. Então, a gente pode escrever a primeira lei da termodinâmica de algumas formas diferentes e nós vamos escrever essa lei dessa maneira, onde nós vamos fazer uma convenção de sinais que é seguindo o nosso livro-texto. Naturalmente, diferentes autores em diferentes livros escrevem e trabalham com a primeira lei da termodinâmica de forma diferente. Eu já vou explicar os motivos e as implicações que isso tem. Em essência, o conceito é o mesmo, é simplesmente uma relação de troca de sinal para que, quando a gente pode estar fornecendo ou recebendo energia, fornecendo ou recebendo trabalho. Então a gente faz uma definição, né, a priori disso, e a partir daí a gente vai descrever essa relação, né, essa lei de conservação de energia. Bom, a gente escreve então a primeira lei da termodinâmica como a variação da energia interna. Então, a variação da energia interna de um determinado sistema, ela vai ser igual ao calor associado a esse processo, mais o trabalho associado a esse processo. Em alguns livros, a gente utiliza aqui o sinal negativo, com o trabalho sinal negativo. Então, vocês podem encontrar em algumas bibliografias o sinal de menos aqui. Se vocês lembrarem do nosso encontro passado, a gente escreveu que o trabalho, lembra como que nós definimos o trabalho? Integral de PDV. Só que a gente fez isso com um sinal negativo, né? E essa integral era uma integral fechada, certo? Ou uma integral num ciclo fechado. Bom, a relação aqui é essa. Se a gente for utilizar uma notação que na primeira lei a variação de energia interna será igual ao calor menos o trabalho vai ser definido de forma diferente aqui, com sinal positivo. Se a gente escreve isso com sinal negativo, aqui a gente vai ter que ter isso positivo. Por quê? Porque pela nossa convenção, a gente sempre está referindo ao trabalho realizado pelo sistema e não realizado sobre o sistema. Essa que é a diferença. Nós podemos pensar dessa forma. Eu posso ter um determinado sistema termodinâmico e esse sistema realiza trabalho. Qual é o sinal desse trabalho que vai ser realizado pelo sistema? Da mesma forma, eu posso ter um sistema e eu realizo trabalho sobre o sistema. Então, quais que são os sinais associados a isso? É uma convenção de sinais. Então, de acordo com a convenção que nós utilizamos aqui no livro, a gente está falando, então, que o trabalho realizado pelo sistema é positivo. Certo? Só para colocar. Se vocês olharem outros livros, vai estar invertido e falar, meu Deus, está errado isso, como assim? Não. É simplesmente uma adequação às notações e à convenção de sinais que a gente utiliza. Mas, essencialmente, o que a gente tem que pensar aqui é que a primeira lei, né? Então, a primeira lei da termodinâmica, ela vai associar calor, trabalho. O calor e o trabalho associados vão refletir no acúmulo ou no decréscimo da energia interna que o sistema tem. O acúmulo ou decréscimo da energia interna de um sistema vai estar associado, então, a essas variações que nós teremos de calor e de trabalho. Nós vimos na aula passada que o calor é esse processo de você fornecer ou receber energia de um sistema através de mudanças de temperatura, né? Então, através
de um sistema onde eu tenho uma variação de temperatura, um gradiente de temperaturas, duas temperaturas diferentes, nós podemos então ter a transferência de calor de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Nós vimos também que através de variação das dimensões de um sistema, a gente pode fazer com que esse sistema realize um certo trabalho ou que um trabalho seja realizado sobre esse sistema. A partir daqui, sobre essa relação de que como que nós temos a conservação de energia, né? Então a gente pode falar que a primeira lei é essencialmente uma forma diferente de escrever uma lei de conservação de energia. Então, através disso, a gente pode começar a pensar em diferentes processos que ocorrem em um sistema termodinâmico, e é isso que a gente vai começar a falar a partir de hoje. Bom, fazendo uma certa relação, né, do que a gente está vendo aqui inicialmente com energia interna, só relembrando que nós falamos, a energia interna é uma variável de estado. Na verdade, não é bem uma variável, ela é uma função de estado. Então, a energia interna de um sistema é uma função de estado, ou seja, ela é determinada pelo estado que esse sistema está. O estado que o sistema ocupa, nós então descrevemos através da energia interna. Alguns exemplos que nós podemos ter. Então vamos lá. Eu posso ter um sistema isolado. Então, quando eu digo um sistema isolado, eu estou querendo dizer um sistema termodinamicamente isolado. Não tem contato com o universo externo a ele. Ou seja, não vai ter troca de calor e também não vai ter trabalho realizado. Porque se ele está isolado, nada vai mudar ali. Esse sistema vai ter trabalho igual a zero, calor igual a zero. Naturalmente, a variação de energia interna desse sistema vai ser zero. Tá ok? Então, isso é uma forma de a gente também estar definindo isso. Toda vez que vocês ouvirem o termo de um sistema isolado, quer dizer que não há troca de calor, não há troca de dimensões, não tem associação desse sistema com variação de trabalho. Então, a variação de energia interna é zero. Uma outra relação que a gente tem é quando nós temos o chamado processo cíclico. Então, o que ocorre quando a gente tem um processo cíclico? Se o sistema está num estado e retorna para esse mesmo estado, fazendo um ciclo, qual que vai ser a variação de energia interna que ele tem? Zero também. Imagine a seguinte situação, o meu sistema está numa condição inicial I, ele faz diferentes processos e volta para o mesmo estado I, aonde ele estava antes. Se ele estava num estado e voltou para o mesmo estado, como a gente falou, a energia interna é uma função de estado, a variação dela vai ser nula. Então, toda vez que eu tenho um processo cíclico, onde o meu estado final e o estado inicial sejam os mesmos, isso vai implicar que a variação de energia interna seja zero. Portanto, o calor vai ser igual ao trabalho em módulo. Então, as quantidades de trabalho e calor associados a isso serão iguais. Se eu estiver falando sobre o sistema ou pelo sistema, aí vai diferenciar os sinais que a gente tem sobre o trabalho e o calor ligado a esse. Mas um sistema que funciona num ciclo, a variação de energia interna vai ser zero. Tranquilo? Ok. Bom, a gente vai sempre estar falando do gás ideal, tá? A gente já teve no encontro passado, na aula passada a gente falou um pouco sobre o gás ideal e nós voltaremos a falar do gás ideal ao longo desse curso inteiro. Na próxima aula, inclusive, a gente vai falar sobre o gás ideal a aula toda. Então, a gente vai falar sobre o gás ideal em um nível de detalhamento um pouco maior, vamos fazer uma descrição microscópica do gás ideal e assim por diante, tá? Mas vamos pegar
para estudar isso aqui agora, um caso que a gente tem, então, o gás ideal. Para o gás ideal, energia interna é função somente da temperatura. Ou seja, a energia interna, ela depende apenas da temperatura. Não depende de outras variáveis termodinâmicas. Lembra que a gente falou? A gente pode ter variação de volume, variação de pressão, variação de número de moléculas, né, do número de matéria do sistema, mas quando eu falo de gás ideal, energia interna é função apenas de temperatura. Tá certo? Bom, vamos começar a falar um pouquinho sobre alguns ciclos, tá? E para isso, a gente vai começar escrevendo um ciclo termodinâmico dos mais comuns, através de um chamado diagrama PV, também chamado diagrama de Clapeyron. A temperatura, num diagrama PV, ela pode ser representada como uma função hiperbólica, de forma que em toda essa hipérbole a temperatura seja constante. Então, uma hipérbole, na verdade, eu posso desenhar um conjunto de hipérboles aqui assim. Vão ter características parecidas assim. E nós damos um nome para cada uma dessas curvas chamadas de isoterma. Depois a gente vai falar um pouquinho mais. Isoterma ou também isotérmica. Mas isso representa o quê? Uma curva onde em cada ponto dela, se o meu sistema andar em cima dessa curva, a temperatura aqui vai ser constante. É isso que a gente tem. Então aqui eu tenho uma certa temperatura, chamada de T1, aqui eu vou ter uma temperatura T2, T3, T4, assim por diante. Em cada ponto que o sistema esteja andando aqui, a temperatura vai ser constante ali. Então reparem naquele gráfico que nós temos. Então eu estou imaginando o meu sistema como um cilindro que está encerrando uma quantidade de gás. E esse cilindro tem um pistão móvel, de forma que a gente pode então variar o volume. Então, uma representação de um sistema termodinâmico, como a gente já tinha visto, né? Aqui dentro eu tenho um gás. Que está a um certo volume, porque eu tenho uma área, variando essa altura eu consigo variar o volume. Eu posso colocar esse meu sistema em contato com o reservatório térmico, de forma que eu possa ter troca de calor do sistema com o meio externo. Posso manter meu sistema a temperatura constante, posso fazer variar essa temperatura, posso trabalhar isso de maneiras diferentes. Posso isolar ele e deixar a temperatura, posso isolá-lo de forma que não tenha troca de calor com o meio externo. Posso trabalhar isso de várias formas. Bom, então imagine naquele gráfico ali à direita, a gente tem um diagrama PV, e naquele diagrama PV o que nós temos? 4 diferentes pontos que estão característicos. Então o sistema está fazendo um percurso ali, um ciclo de 1 para 2, 2 para 3, 3 para 4 e volta 4 para 1. O que nós acabamos de ver? Que naquele caso, por exemplo, a variação de energia interna vai ser 0. Saindo de um ponto, voltando ao mesmo ponto, naquele processo todo não há variação de energia interna. Logo, a quantidade de calor associada ao sistema vai ser igual a menos o trabalho associado naquele sistema. Então reparem, se eu conseguir fornecer uma certa quantidade de energia em função de calor, eu consigo extrair uma certa quantidade de trabalho desse sistema. Isso dá para nós a possibilidade de construirmos máquinas que realizem trabalho quando nós fornecemos calor. Quando a gente fornece energia em termos de calor, a gente vai ter
como retorno dessa máquina, trabalho. E quanto que vai ser esse trabalho associado ali? Bom, eu vou falar com um pouco mais de detalhes, mas nós tínhamos visto, né? Como o trabalho é igual a essa integral aqui de PDV. Se o que eu tenho é justamente nesse gráfico P em função de V, o trabalho vai ser dado pela área sob a curva entre alguns pontos. Se eu tenho, naquele caso ali, alguma coisa nesse sentido aqui, vamos pegar aqui essa isoterma aqui, digamos que aqui é meu ponto 1, daqui eu venho para cá, tenho meu ponto 2, ponto 2 eu venho para cá, tenho ponto 3, depois volto aqui, tenho ponto 4, fecho meu ciclo. Está muito bem feito esse desenho, mas vocês entendem, lógico, né? E aqui eu tenho o ciclo termodinâmico realizado. Se eu pegar somente de 1 para 2, o trabalho associado aqui tem que ser mais para cima. Se eu pegar somente de 1 para 2, o trabalho associado, com a própria definição de integral, é a área sobre a curva que descreve isso daqui. Então, a área sobre essa curva, tudo isso. Depois de 2 para 3, mesma coisa, a área sobre essa curva. De 3 para 4, a área sobre aquela curva. De 4 para 1, essa outra área aqui. Só que reparem, quando eu tenho um circuito, ou o meu ciclo, né, vindo de um lado, eu tenho trabalho positivo. Quando eu tenho para o outro lado, trabalho negativo. Então, de um lado eu tenho realização de trabalho sobre o sistema e depois eu tenho realização de trabalho pelo sistema. Trocando em miúdos, de um lado eu tenho trabalho positivo, do outro lado eu tenho trabalho negativo. Quanto que me sobra de trabalho efetivo no final? Essa área aqui. Ou seja, a área achurada na figura é numericamente igual ao trabalho. O que você ganha aqui, o que você ganha aqui, depois você perde daqui para cá, perde daqui para cá, só que você desconta essas áreas e vai sobrar com aquela área ali. Então, o trabalho líquido, por assim dizer, né, é numericamente igual à área daquele processo ali, nesse caso, daquele ciclo termodinâmico. Bom, vamos estudar um pouquinho mais alguns detalhes desse ciclo. Porque nós temos 4 diferentes etapas ali, 4 diferentes passos, 4 diferentes processos que ocorrem. É importante a gente saber quais são esses processos, é importante a gente entender como que eles ocorrem e quais são as relações práticas associadas a esses processos, né? Relações do dia a dia, relações do cotidiano que nós temos. Bom, o primeiro processo que a gente vai estar estudando e relacionando é um processo chamado adiabático. O processo adiabático é um processo que ocorre sem troca de calor. Tá? Então, não é a mesma pressão nem o mesmo volume, é sem troca de calor. Ou seja, a variação de calor é nula. Isso é um processo adiabático. Se não há variação de calor, a variação de energia interna é numericamente igual ao trabalho. Ou seja, todo trabalho realizado ou pelo ou sobre o sistema vai ser utilizado para fazer variar a energia interna do sistema. Certo? Quando que nós temos processos adiabáticos em questões práticas, né? Quando que na prática eu tenho um processo adiabático? Quando eu tenho um processo que ocorre muito rápido, a ponto de não haver tempo suficiente para que haja troca de calor. Lembra? Sempre lembre-se disso, nós estamos estudando termodinâmica de equilíbrio, tempo não é uma variável de interesse. A gente sempre supõe que as coisas vão demorar um tempo suficiente, quanto for necessário, para que ele saia de um estado de equilíbrio e vá para outro estado de equilíbrio. Eu posso imaginar que um processo adiabático é um processo que acontece tão rápido, a ponto de que não tenha troca de calor do meu sistema
para o ambiente. Um exemplo disso, um disparo de uma arma de fogo. O disparo acontece, a expansão dos gases associados ali na explosão da pólvora acontece de uma forma muito rápida, a ponto de que não dá tempo do ambiente, por exemplo, aquecer. Isso acontece de forma muito rápida. Então, qualquer processo que acontece muito rapidamente, a gente diz que esse é um processo adiabático, ou seja, ele acontece sem haver troca de calor. Muitas vezes porque não dá tempo, literalmente não dá tempo, de o calor ser transferido de um sistema para outro, não tem aumento de temperatura de forma imediata. Isso acontece depois do processo já ter ocorrido. Tá? Então, esse é um tipo de processo adiabático. Um exemplo, eu posso ter um gás que seja comprimido adiabaticamente ou expandido adiabaticamente. Se eu tenho esse processo ocorrendo adiabaticamente, eu vou dar um exemplo bem claro, vocês vão se lembrar disso. Isso vai acontecer, não vai haver troca de calor, então a variação de energia interna vai ser igual ao trabalho. Nesse caso, se eu estiver fazendo um modelo como o meu gás fosse um gás ideal, nós acabamos de ver, onde estava aqui escrito, mas eu apaguei, que a energia interna depende somente da temperatura. A energia interna de um gás ideal é função somente da temperatura. Então, se eu pensar num modelo de gás ideal, e esse gás está se expandindo ou sendo comprimido adiabaticamente, quando eu tenho um trabalho realizado, porque ele se expandiu, então, né, isso também... Também. A variação de trabalho, então, vai ser imputada justamente na variação de energia interna. E se essa energia interna variou, o gás vai aumentar sua temperatura ou diminuir sua temperatura. Um exemplo disso. Todo mundo já usou uma lata de aerosol. Né? Então, quando você tem um aerosol, você está apertando o aerosol, você está fazendo uma expansão adiabática do gás. Essa expansão adiabática, ela ocorre porque o gás se expande rapidamente e não tem troca de calor. Se não tem troca de calor, o calor é zero, o gás se expande, a variação de trabalho vai se implicar na variação de energia interna. Não é somente nisso, mas se eu imaginar que esse meu aerosol é composto por um gás ideal, eu posso imaginar que a temperatura então vai ser, na expansão, diminuída do gás. Se você pegar um desodorante ou um aerosol e você apertar, a latinha fica mais gelada quando você está usando. Faça um teste. Eu ia trazer, eu esqueci. Eu tenho um desodorante, eu ia trazer, esqueci. Então, se você pegar e apertar aquilo ali, vai diminuir a temperatura. Justamente por quê? Porque a variação de energia interna é tal qual o trabalho realizado por aquele sistema. Aquele gás se expandiu muito rápido, não deu tempo de ele trocar calor com o ambiente. Então a temperatura dele abaixa. Uma compressão adiabática. Então você comprime um gás muito rapidamente. Imagina esse pistão aqui, eu comprimo esse gás, de forma que não tenha troca de calor, essa temperatura do gás vai aumentar. A energia interna vai aumentar. Você pode imaginar microscopicamente esses choques que acontecem entre esses gases, essas moléculas do gás que estão aqui se deslocando, eles vão se deslocar muito mais rapidamente. Então, a temperatura aumenta. Um exemplo disso, quem já encheu um pneu de bicicleta com uma bomba. A bomba aquece. Por quê? Você está comprimindo o gás, você está fazendo uma compressão adiabática rápida, a bomba aquece mesmo. Tem um processo que nós chamamos de expansão adiabática livre. O que é uma expansão adiabática livre? Imagine então um sistema constituído por um gás, e esse gás se expande no vácuo. Isso acontece, por exemplo, com um balão. Se você pegar um balão, tem um certo gás. Então esse gás tem uma pressão que se equilibra a pressão externa, está ali. Se você pegar esse mesmo balão agora e levar ele no vácuo, não tem atmosfera, não tem nenhuma força externa que está comprimindo esse gás. Então o que esse gás vai fazer? Ele pode se expandir
E a gente pode escrever também o trabalho como uma integral num certo caminho, uma integral de caminho, de um vetor força vezes um vetor deslocamento. Certo? Então o trabalho é definido como um produto da força por um certo deslocamento ao longo de um caminho, ao longo de uma trajetória. Bom, se eu estou falando de um espaço no vácuo, esse gás vai se expandir sem precisar de força alguma, porque não tem nenhuma força resistindo à expansão dele, correto? Então esse gás está se expandindo livremente. Se não tem força envolvida, não tem trabalho. Então nesse caso, em uma expansão adiabática livre, o gás se expande sem realizar trabalho. Então nesse caso, calor é zero, trabalho também é zero, e, portanto, variação de energia interna também vai ser zero.